Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho que você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, está começando o nosso encontro de carnaval, que no começo era uma festa cristã, hoje virou uma bandalheira no Brasil, né? Não tem mais nada de cristão, mas começou com uma festa cristã, pouco antes da Quaresma, que vai começar a quarta-feira de cinza. Um dos períodos que eu mais gosto é a Quaresma. A igreja vive com dois períodos muito importantes. Esse que vai começar a quarta-feira de cinza, são 40 dias, e depois a Páscoa, 40 mais 50, 90 dias, a Quaresma mais a Páscoa, e o período de Natal, mais ou menos 30 dias, com o Advento e o Natal. Então, 90 com 30, 120 dias. 4 meses do ano é para duas festas, Páscoa e Natal. Você vê a importância. Depois é o tempo comum e as festas. No início do retiro, eu vou falar do Evangelho. Eu tenho a obrigação de falar do Evangelho do dia. Eu fui ordenado também por isso. O padre tem a obrigação de pregar. Ai de mim, se não evangelizar. E a recompensa que eu quero ter é de Nosso Senhor. Final, vou dar algumas coordenadas para o encontro. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Sempre é Jesus, né? O importante não é Marcos, é Jesus. 7, 31 a 37. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Então, para a gente resta acreditar. Hoje vai ter uma cura, mas tem que ter fé na cura. Sem fé não tem cura nem expulsão do demônio, não. Jesus saiu de novo da região de Tiro. Tiro é uma região pagã. Lembre daquela cura da filha da mulher pagã, que é um evangelho difícil, né? Foi ontem. A mulher chegou, pediu que Jesus tirasse o demônio da filha e disse: Tiro não, eu não vim para vocês não. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vim salvar pagão não. E foi. Ele não veio chamar pagão não. Veio chamar os judeus. Os judeus se fecharam, aí a salvação veio até nós. Nós somos pagãos, né? Porque quem era pagão? Quem não era judeu? Eu não sou judeu, então eu sou pagão, né? Se eu tivesse nascido naquele momento, seria a mesma coisa. Jesus primeiro anunciou o evangelho para os judeus. Fique bem claro isso, né? Ele vai falar, né, que não é bom tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Os cachorrinhos são os pagãos. Mas as pessoas têm uma ideia muito equivocada de Jesus, né? Vê aquele Jesus toda hora doce. Jesus falava a língua deles, falava bem claro, falava o que tinha que dizer, dizia, não tinha medo de falar a verdade. A maioria tem, não fala nada. Os católicos, a maioria não fala nada, fica tudo calado. Bem, ele está lá ainda, na região, aquela região lá que ele tirou o demônio da menina, né?
passou por Sidônia, outra cidade pagã. Elias, eu passei 12 anos em Roma estudando Elias. Elias andou nessa cidade aqui também. E ele, não foi ele, foi Deus, ele curou o filho de uma viúva. Por isso que o pessoal vai perguntar lá na época: Jesus, será que ele não é Elias? Porque Jesus fez o que Elias fez, né? Saiu de lá, foi até o mar da Galileia. Sidônia e Tiro ficavam no ocidente, na costa. Está tendo guerra lá, Israel contra os palestinos. E foi para o oriente, o mar da Galileia. E a pé, de jumento, não tinha Uber nem moto, graças a Deus, né? Atravessando a região da Decápole, lá no norte. Então ele veio lá pelo norte até chegar no mar, que não é mais um lago. A palavra Decápole é a palavra grega. Deca quer dizer 10. Polis, cidades. Eram 10 cidades gregas, de língua grega. Isso era grega, de língua grega. A cultura mais importante da época era a cultura grega ainda. Roma dominava cultura latim, mas a escrita era grega. O evangelho foi escrito em grego. Foi escrito em latim não, viu? Nem em português. Trouxeram então um homem surdo. Pronto. Então o evangelho já vai dizer o que vai acontecer. Trouxeram um homem surdo, quero que Jesus cure o homem, que falava com dificuldade. Geralmente quem é surdo fala com dificuldade, ou não fala, né? E pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Na comunidade primitiva, depois que Jesus morreu, ressuscitou, lá em Atos, Pentecoste, ela vai impor as mãos e vai rezar pela cura e expulsão do demônio. Até hoje, essa imposição das mãos existe na igreja. Quando eu fui ordenado, no dia 27, diácono, 10 de agosto de 2000, impuseram as mãos em mim também. O bispo, os padres lá. E padre, 23 de março de 2001, mesma coisa. A imposição das mãos continua na Igreja Católica. Então trouxeram um homem surdo e Jesus se afasta com o homem. Cada cura é diferente, nenhuma cura é igual a outra. Jesus se afastou com o homem, não queria que ninguém visse, para fora da multidão. Jesus não gosta de multidão não, viu? Quem gosta são os padres da internet, eles adoram a multidão, mas Jesus mesmo, se Jesus tivesse se encarnado hoje, ele não estava na internet não, viu? Ou então estava com um canal bem pequenininho, como nós, né? Ele não gosta de multidão não. É só ler o evangelho, toda a vida ele se afasta da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos ouvidos do homem. O dedo botou nos ouvidos do homem. Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Cuspiu no chão, pegou aquele, né, o cuspe, e com isso aí tocou na língua do homem. Imagine se o padre faz um negócio desse hoje, né? Era processado na hora. Ai, bicho porco. A maioria ia dizer: é o padre porco, né? Jesus fez, meu filho. Você não lê não o evangelho, não consegue, né? É bom ler com atenção. Eu leio com atenção, eu fico prestando atenção em tudo que está aqui. Cuspiu no chão, fez uma gosma lá, pegou, botou na língua do homem. Aí falou o que a gente fala no batismo, é fatá. Isso aqui é aramaico. Jesus não falava hebraico, falava aramaico. Não tem uma palavra dele em grego, então eu digo que ele não falava grego. Não tem uma palavra dele em latim, então eu digo que ele não falava latim. Tem algumas palavras dele em aramaico, então ele falava aramaico. E lia em hebraico, porque em Lucas 4 ele entrou na sinagoga, pode ler também, e ele leu o profeta Isaías 61. Eles liam na sinagoga em hebraico, então Jesus lia em hebraico. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ruach Adonai Elai. Eu falo desse texto no livro que eu escrevi agora, sobre o Espírito Santo. Não chegou ainda para vender. Então cospe no chão, faz aquele negócio, bota, né, com a saliva, né, bota na língua do homem.
olhando para o céu, suspirou. Suspirou por quê? Porque o povo não acreditava em nada. Jesus se cansava daquele povo, né? E Jesus se cansava, não está vendo não, pelo amor de Deus. A gente se cansa às vezes, né? Se cansava do povo, o povo não entendia nada. Ele veio para perdoar os pecados, para anunciar o reino de Deus. O povo só queria curar, a cura, como hoje também. A maioria só quer cura, não quer se converter. O mais importante não é a cura não, é a conversão. É o que eu quero tocar, né, para esse encontro aí, que vai começar hoje. Certamente é importante a cura, mas sem a conversão não serve para nada não. Efatá, que quer dizer abre-te, é um imperativo no aramaico. E Jesus ordena. Se é imperativo, ele dá ordem. Jesus não pede. Não tem no Evangelho nenhuma vez Jesus pedindo nada para ninguém, não. Ele manda. E se ele manda, tem que obedecer. Aqui, quem é que vai obedecer? A doença vai embora. O demônio obedece, todo mundo obedece. Só quem não quis obedecer foi Judas, que morreu do jeito que morreu. Imediatamente seus ouvidos se abriram. Bom. Sua língua se soltou. Ele começou a falar sem dificuldade. Curou. E depois, a reação de Jesus qual foi? Fez uma festa grande, chamou todo mundo, vamos comer aqui creme de galinha, comprar uma pizza ali no, não sei onde é, vamos. Não. Ele recomendou com insistência que não contasse a ninguém, não gostava de publicidade. Diferente de hoje, né? Os padres aí adoram publicidade. Porque não entendem o Evangelho. Não entendem. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Naquela época não tinha internet, nem tinha celular. Mas tinha uma coisa mais arriscada do que internet e celular. O que é? Uma coisa que divulga na hora. Língua de mulher. Eu tenho a impressão que a língua de mulher foi a coisa que antecipou a internet. As mulheres, quando começavam a falar, num dia Jerusalém toda sabia. Ela não tinha internet, ela divulgava, né? Quanto mais ele recomendar, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Até surdos faz ouvir e mudos falar. Isso aqui é nada. O negócio de curar, tirar o demônio, é só para mostrar que ele tem poder de perdoar os pecados. A maior graça que Jesus veio trazer foi o perdão dos pecados. Minha filha, amarra esse menino aí, pelo amor de Deus. Pega uma corda ali. Bota ele aqui dentro, tem umas cordas aqui para amarrar a rede. A maior graça que ele veio trazer foi o perdão dos pecados, não foi curar não. Mas os católicos não entendem. Eles não entendem, os católicos ainda hoje, né? A maioria corre por cura. Tudo bem, pode ser curado, mas ele não veio para isso não, ele veio para perdoar os pecados. Aí eu recomendo que você nesse encontro confesse seus pecados. Eu vou estar confessando aqui. Hoje vou estar confessando. Todo dia vai ter confissão aqui. Pronto, o Evangelho é hoje, é isso. É importante ler e ler com atenção. Aí tem o primeiro livro dos reis, a continuação da história de Salomão. Salomão morreu, Davi morreu, né? Salomão morreu. Aí o pecado de Salomão, ontem eu falei, foi um pecado contra o primeiro mandamento. Ele idolatrou. Todo mundo que vai a macumba, espiritismo, está pecando contra o primeiro mandamento. Quem acredita em horóscopo, adivinhação, está pecando contra o primeiro mandamento. Quem acredita em superstição, está pecando contra o primeiro mandamento. Tem gente que quando vê um gato preto sai correndo, né? Se benze 3 vezes, cruz credo. Se levanta da cama com o pé direito, porque tudo isso é contra o primeiro mandamento. Né? Que é amar Deus sobre todas as coisas.
Salomão pecou e o profeta diz, né, tu vai perder teu reino, mas em consideração a Davi, não vai perder durante o tempo da tua vida. Aí ele morreu. Aí veio o filho dele, chamado Roboão. Esse negócio de Roboão é o nome que os deputados deviam ter, né? Que parece com roubo, né? Roboão, né? Só tem ladrão mesmo lá, né? Ia botar a imagem do Roboão lá no Congresso. Tá gravando aí, tá? Eita, vai ser bom, né? Ainda bem que o canal é pequeno, senão ela tá presa. Prenderam agora um padre aí, né? Imagina eu falando essas coisas aí. Aí, seu Lula, bota o retrato do Roboão aí no Congresso. E do Herodes também, porque tu tá matando menino, né? Com aborto. Aí esse Roboão aumentou os impostos, o povo se revoltou e o reino foi dividido. 10 tribos lá para cima, 2 para baixo. Na verdade só ficou um embaixo, Judá. Isso aconteceu no ano 1000 a.C. Até hoje estão divididos. Até hoje. Faz 3.000 anos que o que Deus falou continua. E não vai se unir nunca. Salomão perdeu o reino dele. Foi dividido até hoje. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi para o exílio em 722, derrotado pelos assírios. O reino do sul foi para o exílio em 586, derrotado pelos babilônios. Aí Jerusalém foi destruída nesse ano. Voltaram em 539, o rei Ciro, aí já era outro império, o império dos Medas e Persas. Depois foram dominados, então foi dominado pelos assírios, pelos babilônios, pelos medos e persas, pelos macedônios, pelos gregos, pelos romanos. Aí nasceu Jesus. Nunca mais foram libertos. Consequência do pecado. Quando voltaram em 539, reconstruíram a cidade aos poucos. E o rei Herodes, aquele que mandou matar as crianças, reconstruiu o templo. Para quê? Assim que ele reconstruiu, no ano 70, os romanos destruíram. Com Deus não se brinca. Se Deus mandou destruir, fica destruído. E o templo está destruído até hoje. Só tem um pedaço lá. Muro das Lamentações, que a gente vai para rezar. Já rezei nesse muro 3 vezes. Fui para Israel 3 vezes. Então, o que Deus disse aconteceu. O Davi pecou, adultério e assassinato. O adultério e o assassinato caiu na cabeça e na casa dele. O Salomão pecou de idolatria, perdeu o reino, até hoje. Israel está dividido. E está em guerra, né? A leitura de hoje é essa, olha. Vai falar do Jeroboão, é outro. Esse Jeroboão que vai fazer a revolta com as 10 tribos do norte. E vai se separar da tribo do sul. É exatamente ele. Tendo Jeroboão saído de Jerusalém, o profeta Aías de Silo, outro profeta, veio ao seu encontro coberto com um manto novo, escondido. Os dois achavam-se a sós no campo, estava escondido. Se alguém vê o profeta que vai ungir ele aqui, o profeta morre. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou em 12 pedaços. Fez uma profecia simbólica. Deu 10 pedaços para esse Jeroboão e diz: 10 tribos ficam contigo, 2 com o reino do sul. Aí é para dizer que o reino ia separar. Na verdade só ficou uma tribo no sul. Ele ficará com uma tribo, o filho de Salomão, por consideração para com o meu servo Davi. Sempre é Davi, porque Davi foi o maior rei de Israel. E para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel, aí criou-se 2 reinos, Israel no norte e Judá no sul. Quando Jesus nasceu, nem existia mais isso. Existia Galiléia, Judéia, Traconítide, eram 4 pequenos reinos que os romanos tinham fatiado a terra lá. Herodes, aquele que mandou matar João Batista, era o rei da Galiléia, filho do outro Herodes. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Até hoje está dividido o reino. Aquele grande reino de Salomão não existe mais. Ninguém brinca com Deus. O que faz? Paga.
E é melhor pagar aqui mesmo. Bom, então tem um encontro. Vai ter muita oração, adoração. Embora aqui tenha adoração todo dia, né? Confissão também aqui tem. E missa. Vai ter a fusão do Espírito Santo. Já decidiram quando é a fusão? Terça-feira. Colocaram lá naquele negócio lá? Sim, Tinha já? tinha. E por que eu não vi? Pois é bom colocar com a letra maior. E o que eu desejo é que vocês se convertam, né? Se você também está em casa, se existe alguma coisa na sua vida que ainda não é de acordo com Deus, deixe. Aqui vai ter confissão, se confesse, né? Não quer te confessar com o padre? Pois procure outro. Uma vez a senhora disse aqui, padre, o padre lá de baixo perdoa tudo, e o senhor não perdoa nada. Então, o senhor não perdoa nada, vá para lá, menos trabalho para mim, né? Menos trabalho para mim. Não é bem assim, mas se confesse, irmão. Nós estamos passando por um período de crise, irmãos, de uma grande crise. Falam que é a pior crise da história. Eu não sei se é a pior não, porque a igreja sempre teve crise, né? A igreja nasceu em crise. Eram 12. O chefe negou Jesus, ou traiu. Fugiram tudinho quando ele estava morrendo. Só ficou a mãe dele com um discípulo só ficou lá. Então, na verdade, a igreja já nasceu numa crise. Seria como se Jesus estivesse hoje aqui, né? Ele está presente, mas vamos supor que a gente estivesse lá. Bem, naquele momento que aconteceu, todos nós, todo mundo ia fugir, só um ia ficar com ele na cruz com a mãe dele. Então, para que crise maior do que essa? Depois, na época de Santo Antão, uma crise grande porque não acreditavam na divindade de Jesus. Hoje está parecida com essa, estão tirando a divindade, né? Hoje é só a humanidade, né? Aí todo mundo vai para o céu, o inferno não existe, o inferno está vazio. Não está vazio, existe e tem muita gente lá. E agora no carnaval vai cair um bocado, né? E criando leis, que é o mais grave, dentro da própria igreja, contra a lei de Deus. Criaram uma bênção que não existe. E eu não vou dar essa bênção. Já falei várias vezes aqui, né? Eu abençoo individualmente. Individualmente se abençoa, você não pode negar bênção individual para ninguém, não. A gente abençoa até cachorro, gato, moto, carro, parede, casa. Pode abençoar a gente, pode. Não pode abençoar 3 tipos de casais, né? Quem está junto, o casal não pode ser abençoado, pode ser abençoado individualmente. Quem era casado, separou, casou com outro, adultério, não pode ser abençoado o casal. E uma cópia um par de homossexual não pode ser abençoado, que é justamente o que o documento fala, permite, não pode. É um documento que saiu de dentro da própria igreja. Então, eu considero gravíssimo isso, mas eu avisei aqui, faz 3 anos que eu disse que esse processo sinodal aí, o primeiro livro que eu escrevi é contra o processo sinodal, ainda tem para vender aí. Eu avisei que vinha coisa, veio a primeira coisa, acho que vem mais coisa aí. Acho que vão querer ordenar a mulher, com todo respeito à mulher, mas Maria não foi ordenada, né? Também sou contra. Acho que vão liberar para os padres casar, sou contra. E acho que vão mexer na Eucaristia. Tudo que acontecer eu vou falar, eu não fico calado. Sobre esse documento eu já escrevi mais de 30 páginas, vai virar um livro e eu vou publicar. Então passamos por um período de muita crise, de turbulência na igreja. Mas é não abandonar a igreja, né? Eu não vou abandonar não, pode botar para fora, mas eu mesmo não abandono não. A igreja é essa, com toda essa coisa que está acontecendo. O Papa é esse, ele foi escolhido, foi eleito. Não questiono isso de jeito nenhum. Mas é uma crise. É bom abrir do olho, né? Deus, nesse momento de crise, você viu aí, quando Salomão pecou, Deus respondeu. Se esse documento não for revogado, e não vai ser, Deus vai responder. Tá?
E a resposta de Deus, vocês estão vendo como é aqui. O reino até hoje está dividido, 3.000 anos. O que vai acontecer? Eu não sei, não sou adivinho. Eu sou profeta. O profeta é aquele que reflete o presente à luz da palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo. Estou refletindo o que está acontecendo hoje na igreja à luz da palavra de Deus. Esse documento é contra a palavra de Deus. Altera o sacramento? Não. Altera a doutrina da bênção. Cria uma bênção que não existe. Essa bênção pastoral, como eles falam, ela não existe na Sagrada Escritura, que é a minha área, né? Estudei 12 anos. Não existe no Sagrado Magistério, até então. E não existe na Sagrada Tradição. As 3 fontes de revelação na igreja são Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. A igreja pode criar algo contra a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério? Não, não pode. Ninguém pode. Ninguém tem essa autoridade. Nem o Papa. O Papa é ele. Estou dizendo, não nego de jeito nenhum. Mas esse documento não é de acordo com a tradição, nem com a Escritura, nem com o Magistério. Então reze. Se quiser ficar de pé. Jesus alertou, fez uma pergunta: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Eu posso responder: Senhor, vai encontrar bem pequenininha, bem pouquinha, cada vez menos. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, diz que no final só um resto vai ser fiel. E o Papa Bento XVI, que morreu um ano e pouco, ele falou que a grande igreja católica vai desaparecer. Vai continuar só pequenas comunidades fiéis. Espero que Terezinha seja uma delas. Então aproveitem esses 4 dias, se santifiquem, para na quarta-feira de cinza a gente estar bem preparado para receber as cinzas e começar 40 dias de penitência, oração e reparação pela igreja. Eu peço reparação nesse período agora pela igreja. Precisa muito. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.